Romanos capítulo 6, versos de 12 até o verso 23. Romanos capítulo 6, versos de 12 até os versos 23. O livro de Romanos, ele realmente é um livro fantástico. E ele é fantástico porque ele realmente mexe com as nossas estruturas, mexe com aquilo que nós temos como perspectiva de vida cristã. Nesses dias, nós estamos realmente vivenciando momentos complicados. Quais são eles? A fé. Hoje a gente pega algumas igrejas que você começa a ouvir, e normalmente são palavras de massagear o ego. São palavras que fazem com que a gente se sinta bem. De maneira que quando vem uma palavra um tanto que dura, a gente acaba sofrendo, passando por algumas circunstâncias bem complicadas. Eu só não sei como que está o áudio lá, mas está tudo ok? Ok, meu retorno aqui falou que está bom, então agora posso pregar tranquilo. Hoje eu estou assim, estamos em fase de treinamento, né? Então estamos aí na lida. Então, voltando ao raciocínio, então quando a gente ouve uma palavra dura, normalmente a gente acaba voltando atrás, meio que não querendo aceitar, não querendo participar, e a gente acaba jogando a culpa, a conta, nas costas do pastor. Porque a gente quer uma palavra boa, a gente quer uma palavra que realmente faça a gente se sentir bem diante dos problemas. Quem é que não quer isso? Né? Até eu que sou mais bobo, como diz o ditado, é assim que a gente gosta de ser, e é assim que a gente gosta de vivenciar. É o que a gente chama de sermão de autoajuda. É aquele sermão que vem para trabalhar em algumas questões, mas que vem falar, olha, você é 10, você é bom, você é nota 1000. E você, então, acaba realmente fazendo questão de palavras assim. Só que quando a gente vai realmente para a Bíblia e para o livro de Romanos, de um modo mais firme, a gente percebe exatamente o oposto disso. Porque é uma palavra dura. Ao mesmo tempo, é uma palavra boa. Pois, como nós vimos pela manhã, primeiro ele chama a atenção em relação ao pecado. Olha, o seu problema, homem, é pecado. Esse pecado te separa de Deus. Esse pecado cria uma barreira entre você e a pessoa de Deus. Esse pecado faz você viver longe de Deus. Esse pecado faz você voltar sua atenção exclusivamente para si. Depois ele chama a nossa atenção, mas Deus te ama. Palavra boa. Porque na sua grande graça e na sua misericórdia manifestou a sua justiça. E nessa justiça, a gente acaba vivenciando e trazendo realmente todos os aspectos que obtivemos com a ação de Deus. Justificação, a paz, né, a graça, a experiência, e por conta dessa experiência que Paulo cita no capítulo 5, é impressionante, pois ela começa exatamente de uma maneira muito clara. Olha, uma vez que vocês entenderam o que Deus fez por vocês, mas também vocês vão ter agora se gloriar nas tribulações. Opa, como assim? Gloriar-se nas tribulações? Vamos sofrer então? Mas vocês vão passar. Vocês vão enfrentar a lida. Não apenas nas tribulações, mas essa tribulação vai trabalhar na vida de vocês e vai fazer com que vocês sejam pacientes. Ainda ontem brincávamos, né, sobre essa questão da paciência, e aí a esposa pergunta, né, fulano, você está tendo paciência? Você está orando por paciência? Opa, sim, todos os dias. Todos os dias. Alguns estão nessa pegada. Porque a paciência vai gerar experiência. Vai gerar conduta, vai gerar caminhada, vai gerar realmente maturidade. E essa esperança, essa experiência, vai trazer uma perspectiva de vida alicerçada e trabalhada pelo Senhor. Eu quero que vocês acompanhem comigo, porque depois de passar por isso, o apóstolo Paulo vai chamar a atenção realmente sobre o nosso maior problema, que é o pecado. E ele vai chamar a atenção, como frisamos pela manhã, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça.
E aí é interessante, pois na avaliação que fizemos de manhã, ele vai chamar a atenção sobre o batismo. Não o batismo apenas das águas, mas o batismo que nos leva a realmente nos identificarmos com Jesus Cristo por meio da sua vida, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição. E foi nesse ponto que nós trabalhamos pela manhã, quando frisamos de que, olha, somos capacitados, nós temos condições de vivermos uma vida de santidade. Por quê? Porque Deus, nosso Deus, Ele nos capacita a vivermos uma vida de santidade. E achei interessante uma frase que achei de um comentarista, a qual ele chama: a santificação começa quando termina a justificação. Ou seja, elas não andam separadas, elas andam juntas, elas trabalham juntas. A santificação não é o aspecto pelo qual eu vou ser salvo, eu já sou salvo, e por ser salvo é que eu vou viver uma vida santa. Não é o oposto disso. Algumas vezes a gente quer viver uma vida de santidade, né, principalmente aqueles que ainda não são convertidos, sem ser santos, sem serem salvos. Vai ser possível? Não, porque vai ser o seu esforço. E o seu esforço, gente, vai ser doído. Vai ser complicado. Então, quando a gente tem essa perspectiva de que não é pelo meu esforço, mas foi pela ação de Deus, realmente, então, eu passo a viver uma vida que vai agradar a Deus. Mas como assim? Frisamos, então, pela manhã. Uma vez que você entende isso, você, então, é batizado com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e o batismo ali significa exatamente isso, você morre para o pecado, você também no batismo se identifica com a vida do Senhor Jesus, e nesse aspecto de se identificar com a vida do Senhor Jesus, você vai viver então agora para a glória do Senhor, vai viver uma vida que realmente vai enaltecer o Senhor, e viver essa vida agora, de acordo com os versículos 8 a 10, você vai viver essa vida realmente de uma maneira que qual Cristo vem a fazer parte dela, Gálatas 2:20, frisamos isso pela manhã, eis que vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo pela carne, vivo na fé no Filho de Deus, que muito me amou e se entregou por mim, de maneira que a partir do verso 10, entrando no versículo 11, 12, 13, nós vamos ter então agora uma passagem para o próximo assunto que o apóstolo Paulo vai chamar a atenção, que é aqui que eu quero que vocês prestem atenção sobre alguns aspectos. Primeiro, como que a gente vai vivenciar essa vida, essa novidade de vida? Preste atenção, então, em 3 pontos que nós vamos ter do versículo 11 ao versículo 14. Primeiro deles, você tem que ter ciência, você tem que saber o que você está fazendo. Paulo começa e introduz no versículo 11 a seguinte questão: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa entrada, assim também, ou seja, Paulo chama a atenção, bom, uma vez explicando tudo isso, uma vez compreendido tudo isso, saibam de algo, posicione-se mentalmente, pense nisso, o saber é crucial. Em Oséias capítulo 6, versículo 4, corramos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Deus constantemente no Antigo Testamento chamava a atenção do seu povo, que o povo falhava por não conhecer, por não entender, por não compreender. E é interessante que há uma cobrança de Deus para que o povo volte a entender e a compreender. Paulo faz esse apelo. Uma vez então que eu acabei de chamar a atenção de vocês, quais foram? Vocês são salvos por causa da ação de Deus, vocês não são salvos porque vocês fizeram a salvação, vocês compraram a salvação, vocês têm a salvação porque foi dada a vocês, porque vocês são os bambambãs, vocês são os bonzinhos, vocês são os majoritários. Não, a salvação veio a vocês por graça, e essa graça é capaz de transformar a vida de vocês. Vocês são pecadores, eu sou pecador. Uma vez compreendido que a justiça de Deus se manifesta, então a partir deste ponto, eu compreendo que não é mais esforço meu, é esforço do Senhor. Foi Ele quem fez. Paulo então chama a atenção, uma vez que vocês compreenderam que vocês não precisam de mais nada. O mundo está correndo atrás de uma paz, mas vocês têm a paz. O mundo está correndo atrás de uma legalidade, mas vocês já são legais.
Não legal no sentido, como o meu amigo Pedro é, mas legal, né? Gostou, né, Pedrão? Olha lá. Né? Legal. Ou seja, numa ação jurídica, vão olhar para você e falar, você está apto, você está legal. Olhando para o aspecto da justificação, é exatamente isso. Você está apto a relacionar-se, você está apto a chamar a atenção de Deus, você está apto a chamar de pai, você está apto a ser declarado como filho. Uma vez compreendido isso, Paulo chama a atenção. Então, meus irmãos, pondere, raciocine. E aqui eu quero que vocês pensem comigo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pois nesse aspecto do pensar, nesse aspecto do assim compreender, que é o que o apóstolo Paulo vai chamar a atenção. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. A gente coloca tanta coisa na cabeça, a gente coloca tantas situações na cabeça, que a gente esquece de realmente pensar naquilo que importa, que a gente se esquece de realmente refletir naquilo que é importante. Paulo salienta, assim também, uma vez compreendido a ação do Senhor, uma vez que vocês compreenderam o que Deus fez na vida de vocês, eu quero sim que vocês agora pensem. A nossa ação, ela vai vir mediante ao pensar. A palavra de Deus precisa estar no coração. Os princípios precisam estar no coração. Porque se não tiver, você nunca vai ter condições de mudança. As verdades que o apóstolo Paulo salientou aqui agora, precisam estar no coração de vocês. Quais foram as verdades? Quais foram os pontos enaltecidos? Você é salvo pela graça de Deus. Isso não é uma coisa que vem de vocês, foi Deus quem lhe deu. E Ele abriu as portas para que você possa viver uma vida em conformidade com Ele. Ele não apenas fez isso, mas Ele capacitou você a ser diferente. A como Jesus Cristo chama a atenção a ser o sal e a ser a luz. Uma vez que você começa a refletir e a pensar na ação de Deus, no projeto de Deus, na maneira como que Deus está tratando, você realmente vai fazer a diferença por onde você passa, por onde você vive. Mas se esses princípios não penetrarem na sua mente, não fizerem a diferença no seu coração, como é que você vai mudar? Não vai haver mudança. Diz a palavra no salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esse é o ponto. Outra questão importante, ainda no versículo 11, está uma palavrinha que o apóstolo Paulo chama a atenção, que é o considerai-vos. Frisamos um pouco sobre ela na manhã, mas vamos pensar mais nela agora à noite. A ideia do considerar-se como morto é literalmente falar para si mesmo, reafirmar. Porque você agora, diante do pecado, diante da situação que te leva ao afastamento de Deus, você tem a liberdade agora, você tem a decisão, você tem o poder, você tem a autoridade de dizer, vou fazer e não vou fazer. Mas para você não fazer, você precisa compreender. Uma das questões que acontece com as pessoas quando chegam à igreja, quando elas se convertem, é elas entenderem que de fato agora o Espírito Santo de Deus habita na vida delas. Elas têm uma dificuldade muito grande, mas como que é isso? Como que funciona esse negócio? Agora quer dizer, então tudo que eu fiz foi apagado, então eu tenho uma novidade de vida? Mas como é que Deus fala comigo? Como é que acontece do Espírito de Deus vir habitar na minha vida? A gente fica com essas interrogações. Paulo então chama a atenção. Como é que você resolve isso? Fale para si mesmo. Considere-se. Reafirma. Vai marcando. Marca essa situação no seu coração. Olha, pecado, eu estou morto para ti. Eu estou vivo para o Senhor. Olha, pecado, eu não vou fazer isso. Eu faço isso agora para a glória do Senhor.
reafirma constantemente, diga a você mesmo, reitere isso, declare, vamos dizer, como os nossos irmãos pentecostais e neopentecostais, faça essa declaração, não sobre que você vai ter um determinado carro, mas que você vai ser uma pessoa que vai viver de acordo com a vontade do Senhor. Deus, eu quero honrar o Senhor, eu quero caminhar com o Senhor. Portanto, o apóstolo Paulo chama a atenção, considere-se como mortos para o pecado. Vivam uma vida agora, a vida que vocês tinham em torno do pecado como cadáveres. E é a vida que vocês têm em Cristo, como vivos diante do Senhor. Então, ponteie comigo. Nós pensamos, nós verbalizamos, e aí vem a prática. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Em outras palavras, depois de pensar, depois de verbalizar, agora vem a prática. E a prática, ela aqui, segundo o apóstolo Paulo, ela está debaixo de duas autoridades. Uma autoridade é a autoridade do pecado. Só que este perdeu o seu poder, perdeu o seu domínio. Porque você agora tem um novo Senhor. Você agora tem um novo Senhor que domina a tua vida. A outra autoridade é a graça de Deus, a qual você se submeteu. É bem interessante nós entendermos isso. Paulo está escrevendo para um grupo de irmãos que estavam vivendo no período de Roma, possivelmente na época ali entre os impérios de Nero e um outro império antes, muito próximos ali em 54 e 64. É interessante porque naquela ocasião havia muitos escravos, muita gente cativa. Os judeus eram um desses. Eles eram muitas vezes escravos e alguns deles eram livres. E eles entendiam bem isso, o que era servir a um Senhor. Eles compreendiam muito bem isso. Nós não entendemos. Nós não compreendemos o que é ser escravo. Nós, quando o patrão começa a castigar um pouco mais a gente fala, puxa, está me tornando escravo. Não, você não tem noção do que é isso. Você não tem noção do que é você não ter controle sobre a sua vontade. Você não tem noção do que é você não ter domínio sobre o seu corpo. Você não tem noção do que é você não ter domínio sobre a sua família. Ser escravo é quando você não tem domínio de nada. É quando você é suscetível a fazer a vontade de outro. Isso é ser escravo. E Paulo chama a atenção de que nós somos e estávamos como escravos do pecado. O pecado que é algo terrível. Eu vou depois fazer a leitura de uns pontos aqui em relação ao pecado, para os irmãos entenderem como que a palavra de Deus visualiza o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre vocês. A vida de vocês agora é uma vida livre. Vocês não podem, não têm mais condições de viver fazendo o que vocês faziam outrora, porque agora vocês não estão mais debaixo das garras do maligno. Vocês não têm mais a condição de ser um homem, uma mulher dominado pela ira, porque agora a graça de Deus libertou vocês desse tipo de sentimento ruim. Vocês agora não têm mais condições de viverem cativos sobre a fofoca, porque a graça de Deus libertou vocês desse tipo de situação imoral. Vocês não têm mais condições de viver fuçando a internet, caçando situações que não vão glorificar a Deus, porque a graça de Deus libertou vocês disso. Vocês não têm mais condições de viver cativos mediante ao celular na mão de vocês, porque a graça de Deus libertou vocês disso. Vocês agora têm a opção, coisa que uma pessoa escrava não tem. Vocês têm liberdade. Vocês estão livres. Vocês estão livres. Nada mais pressiona, nada mais prende vocês. É esse o argumento que o apóstolo Paulo está apresentando. Apresente-se, né, na ação agora,
Façam valer o que é o pensar, pensando nas coisas do Senhor, o que considerando, verbalizando o que vocês são, e façam agora a decisão. Qual é a decisão? Apresente-se como ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresentei-vos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Decisão é tua. A decisão é de vocês. A gente quer às vezes jogar essa conta nas costas de Deus. A gente quer jogar essa conta às vezes na costa do pastor. A gente quer jogar essa conta nas costas do marido, nas costas da esposa. Não, a decisão é tua. A decisão é tua agora. Partindo do princípio que você conheceu, que Deus fez na tua vida. Partindo do princípio que Deus te deu a graça, a justiça dele. A decisão agora é tua. Você não é mais escravo. Você não é mais cativa. Você não é mais cativo. Você agora é livre. E mesmo uma pessoa livre, ela pode querer se subjugar a outro. Era assim que acontecia. Pois quando a pessoa saía de um contexto de escravatura, muitas vezes ela não tinha condições de sobreviver. O que ela fazia? Por livre, espontânea vontade, ela se submetia a um outro. Agora, vocês têm uma escolha. Qual que é a escolha? Vocês estão debaixo da graça de Deus. Então vamos viver a graça. Vamos viver esse novo Senhor. Vamos viver essa oportunidade que Deus tem nos dado. Vamos viver essa oportunidade que Deus tem colocado nas nossas vidas. Não vivamos mais como escravos do pecado. Mas nós temos agora a liberdade de escolher quem vai ser o nosso Senhor de vida. Nós temos agora a liberdade de escolher quem é que vai dominar as nossas vidas. E não vai dominar colocando um jugo, mas muito pelo contrário. Eu vim para tirar o jugo, diz o Senhor Jesus. Eu vim para tirar aquilo que fazia com que vocês se sentissem cansados, oprimidos e sobrecarregados. Vocês estão livres. Amém? Oh, misericórdia. Estou livre. Nada mais me condiciona, nada mais me acorrenta. Porém é interessante porque quando a gente olha para essa questão do pecado, a gente começa a visualizar algumas questões bem interessantes, em que vale a pena a gente visualizar realmente o que o pecado ele é. A palavra de Deus, ela vai descrever o pecado como algo terrível, como algo que realmente vem fazer com que a gente ande cada vez mais à distância do Senhor. Deixa eu só achar aqui a frase, para eu poder passar para os irmãos certinho. Eu achei que eu tinha deixado pronta. Aqui. Muito bom. Paulo vai chamar a atenção de que o pecado, na sua forma de ser, ele é algo como um veneno de uma víbora. Paulo vai chamar a atenção que o pecado é algo que faz com que a gente, ao se envolver com ele, ele não apenas envenena, não apenas maquina o mal nas nossas vidas, mas também ele faz com que a nossa consciência, a nossa moralidade, ela seja drenada. Paulo vai chamar a atenção, e aí nós também temos o profeta Isaías chamando a atenção, de que o pecado, quando a gente pensa nele como justiça, ele é comparado a trapos de imundícia. O pecado é tudo aquilo que nós vamos ter, que vai nos distanciando, que vai fazer com que a gente caminhe à distância e longe, mas bem longe da pessoa de Deus. Veja o que diz então nos versículos 15 em diante. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Paulo chama a atenção disso porque havia dois tipos de consideração. A primeira consideração era a seguinte: Paulo descreve a respeito daqueles que achavam que o pecado era algo que, olha, agora porque você está falando da graça, então temos liberdade para viver. Temos uma liberdade agora para poder pecar. Esse era um tipo de pensamento. E havia um outro pensamento, que Paulo enfrentava também, que era aqueles que falavam assim: olha, você está falando que nós agora fomos alcançados pela graça, então
Beleza, vamos viver essa graça, vamos dar oportunidade para Deus poder manifestar sua graça cada vez mais, e nós vamos viver no nosso pecado. De um lado havia um grupo legalista, de um outro lado havia um grupo de libertinos. Paulo então chama a atenção: não, de modo nenhum, não é desse jeito. Não sabeis vós quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou vocês se colocam à disposição do pecado, ou vocês vão se colocar à disposição da justiça de Deus. Ou vocês vão ser escravos do pecado, que vão levar vocês à morte, ou vocês vão ser escravos da justiça de Deus. O que muitas vezes as pessoas não querem. As pessoas não querem se render ao Senhor. Porque na sua compreensão, na sua mentalidade, elas estão livres. Como é que eu vou sair desse senhor, de escravo, e vou passar para o outro? Elas automaticamente começam a se fechar, elas não querem se envolver. Só que a palavra de Deus chama atenção exatamente em alguns pontos. Primeiro, o Deus desse século cega o entendimento. Faz com que a escravatura se torne boa. Lembra do povo de Israel, quando estavam saindo do Egito? Eles olharam para trás e falaram assim: olha, lá no Egito que era bom, nós estávamos comendo lá coentro e cebola. Já comeu coentro e cebola? Puro. Mas era bom. Lá no Egito que era bom. Nós trabalhávamos 18 horas por dia, amassávamos o barro e nós tínhamos o direito de dormir ainda. Era bom. Aí vem a graça de Deus e diz: vocês são livres. Vocês têm liberdade agora. Ah, mas essa liberdade nós agora estamos cativos à nossa própria vontade. Nós temos agora, queríamos muito um pão, e aí Deus vai lá e manda o pão que cai do céu. Nós gostaríamos de comer carne, Deus vai lá e traz as cordonizes. Nós gostaríamos de beber água, e Deus vai lá e supre a água. Nós gostaríamos de ter uma sombra, e Deus vai lá e supre a sombra. Nós gostaríamos de ter uma luz que iluminasse durante a noite, Deus vai lá e supre a luz. Em todos os momentos Deus cuidou. E é isso que faz o Senhor chamado graça. Ele cuida da sua vida. Ele cuida de você. Enquanto o pecado te aprisiona e te leva à distância do Senhor, o Senhor da graça te traz para perto dele, Ele te trata como filho. Enquanto o pecado te engana com segredos e com coisas corruptíveis, com coisinhas pequenas que você vai se enganando, achando que você está abafando com elas, vem o Senhor e te diz: olha, migalha, aqui não, aqui é prato cheio. Enquanto você se engana com pequenos prazeres que o pecado vai lhe trazendo, vem o Senhor e te diz: pecado, prazer pequeno, aqui não. Aqui o prazer é estar na minha presença. O prazer é realmente viver de uma maneira digna. Enquanto o pecado te aprisiona e faz você vivenciar uma vida completamente distante do Senhor, vem o Senhor Deus e fala assim: agora é viver perto. Verso 17 e 18: mas graças a Deus, que tendo sido salvos, servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Libertos do pecado, agora vocês são servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentados os vossos membros para servir à imundícia e à maldade, para a maldade assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Esse Paulo que chama a atenção é aquele Paulo que no capítulo 7, nos versos 24, vai chamar a atenção: olha, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ser crente, gente, não quer dizer que você vai estar inocente e isento de pecado. Mas ser crente quer dizer que você pode ter decisão de não pecar. Ser crente quer dizer que você tem a liberdade. Ser crente quer dizer que agora você não vive mais cativo. Quer dizer que agora você tem uma porteira aberta na tua vida. E você então vai tomar a decisão
você vai se apresentar ao Senhor, dizendo exatamente assim: Deus, eu quero viver debaixo das tuas asas, eu quero estar protegido pelo Senhor. Porém, isso não quer dizer que a gente não vai escorregar, isso não quer dizer que a gente não vai cair. Às vezes a gente aponta o dedo: você é pecador! E se esquece que tem 3 apontando para a gente. Um apontando para cima, tomando Deus como juiz. A gente gosta muito de jogar fardo em cima dos outros. Mas nosso Deus, Ele não veio para colocar fardo, Ele veio para tirar o fardo. Ele veio para trazer vida, e como diz o próprio Senhor Jesus, vida e vida em abundância. O nosso Deus veio para fazer a diferença na vida. Ele veio para que realmente, aonde tem pecado reinando, aonde tem opressão reinando, Ele traz a graça, para que a graça superabunde, a graça transforme a vida. Eu já falei para vocês aqui N vezes a história de vida que eu tive. Filho de pai e mãe separado, pai alcoólico, mãe muitas vezes frustrada pela vida, dificuldades e tantas outras situações, longe de um período de idade, longe do pai, longe da mãe, criado sozinho, meio a ele, com 14 anos, eu até brinco com meu filho mais velho, e falo: cara, você tem que crescer, cara, porque a vida é assim, é dura, porque aos 14 anos, na idade deles, eu não tive o que eu tenho, o que eles têm hoje. Mas nem por isso, depois de encontrar o Senhor, a minha vida continuou na mesma entrave. Houve mudança. E houve mudança por conta do Senhor que tomou conta dela. O Senhor faz a diferença. Então a gente tem aqui: você é liberto do pecado, porque você não está mais sob o domínio do pecado, você não está mais sob o domínio da morte. Segunda liberdade, você é livre do pecado, porque agora você tem a opção, você tem a decisão de saber a quem você vai servir. E é por isso que o apóstolo Paulo, no verso 18, chama atenção: vocês são livres, vocês agora são servos da justiça. Mas nós somos livres do pecado, também para vivermos uma vida de santificação, uma vida que venha glorificar ao Senhor. E aqui a gente volta meio que remendando, meio que trabalhando novamente no que falamos pela manhã. A santificação, ela não é um fim em si mesmo, muito pelo contrário, ela é o resultado de uma pessoa salva, de uma pessoa que entendeu o que Jesus Cristo fez, de uma pessoa que compreendeu a ação do Senhor. É possível viver de uma maneira que agrade a Deus diariamente. Diariamente. Você não precisa ter normas, você não precisa ter regras, você só precisa ter o Senhor no coração. Você só precisa disso. Porque quando erais servos do pecado, estavais livres da justiça. Que fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais? O fim daquelas coisas era a morte. Eu disse que eu sou filho de pai alcoólico. Estou com 42 anos hoje. Meu pai não chegou a essa idade. O prazer para ele naquela ocasião levou-lo à morte. E semelhante a ele, muitos parentes, colegas, que viviam em torno, como diz o versículo 20, como servos do pecado, estavam livres da justiça de Deus. Mas pagaram um preço alto por isso. Morte. Separação. Não apenas de Deus, mas separação dos seus entes queridos. Separação dos seus amigos. Ah, mas você está falando que crente não morre? Morre também. Morre também. Mas é muito mais difícil um crente morrer por conta do pecado, a menos que ele esteja envolvido ali. Mas se ele realmente é um servo do Senhor, e ele não vai estar envolvido ali. É interessante que em algumas facções criminosas,
Até elas entendem isso. Que o pecado só é libertado, só sai a pessoa daquela garra, quando definitivamente aquela pessoa converte. Conheci o pastor Rogério Manso, carioca, como brinco, carioca da gema, ex-integrante do Comando Vermelho, veio para São Paulo fugido, chegou em São Paulo, começou a se envolver com outro tipo de pessoa, foi preso, entrou numa facção criminosa, e lá no presídio, quando estava preso, atingiu alguns patamares de liderança naquela facção, preso se converteu. Ficaram atrás dele durante uns 2, 3 anos. Para quê? Para ver os frutos que aquele homem demonstrava na sua vida. Eu garanto para você que se você não é uma pessoa salva, você não consegue evidenciar o fruto de justiça. Você pode enganar a primeira vez, você pode enganar a segunda vez, mas você não consegue o fazer. Mas uma vez salvo, é o Espírito Santo de Deus que controla a tua vida. E Ele vai te capacitar a ser uma mulher direita, um homem direito, um homem servo, uma mulher serva. Por que eu sempre cito isso? Porque os melhores lugares que nós vamos expressar a santidade de Deus é dentro da nossa casa. É no nosso trabalho. Não é na igreja é fácil. Coloco a minha máscara, né? Agora a gente até anda mascarado. E facilita a vida. Quem me olha, olha eu mascarado. Pastor é um homem santo. Aí Natan fala, só eu sei. Viver uma santidade na igreja é fácil. Viver a santidade longe da igreja, em casa, com a esposa, com os filhos, com os cachorrinhos, seja lá quem tiver na sua casa, isso é o difícil. Mas é lá que Deus transforma a tua vida. É lá que Deus te capacita a ser diferente. E é interessante porque nessa última parte, livres do pecado, nós temos esperança. A esperança da vida eterna, mas não para a garantia da vida eterna, mas para vivermos a eternidade. Vivermos essa vida. Mas agora libertos do pecado, verso 22, e feitos servos do Senhor, de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Gravem isso. Livres do pecado, agora, nós não somos mais cativos dele, nós temos então agora a oportunidade dada por Deus, como servos de Deus, para vivermos uma vida de santificação, uma vida que realmente venha agradá-lo, uma vida que realmente venha fazer diferença, porque Deus é santo. Não é questão de que nós temos que ser coroinhas, que nós temos que ser perfeitos, não. Você está servindo um Deus que é santo. Na sua santidade, Ele quer que você também caminhe junto com Ele. Mas pastor, é difícil, claro que é, por isso que é Ele quem te capacita. Não sou eu, e nem é você. A santidade vem de Deus, é pela vida com Deus, é pelo envolvimento com Deus, é pela sua intimidade com Deus, e isso é progressivo, isso não é do dia para a noite. Me tornei pastor, já cheguei pregando? Não. Já cheguei, puxa, arrasando? Não. Até hoje eu não faço isso, né? Talvez espere daqui uns 20, 30 anos ainda. É um processo. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 4, vai citar Abraão. Lembra de Abraão? Ele era idólatra. Mas ele deixou o pai e a mãe. Mas aí ele levou Ló. Ele ainda continuou na desobediência, mas ele caminhava rumo à obediência. Porque a santidade é isso. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. É como Paulo chama a atenção em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Coloca para mim, Luquinha. Filipenses 1, 6. Paulo, ele é muito claro quando ele chama e ele frisa aquilo. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Quando que vai terminar isso? Falamos pela manhã nesse texto. Quando que vai terminar? Tem duas formas. Ou você é levado, ou você vai se encontrar com o Senhor.
Não tem um outro jeito. Até você se encontrar com o Senhor, você está sempre sendo preparado para viver a eternidade. Por isso que João 17,3 chama a atenção. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti por único Deus verdadeiro. É o relacionamento. E a santidade é essa extensão. Nós somos capacitados a viver uma vida de intimidade com Deus. Uma vida próxima. Agora, se nós não estamos vivendo, nós temos dois tipos de situação. Se você optar por viver o pecado, se você optar por viver os seus prazeres, se você optar por viver a sua vida, viva. Viva. Como diz Eclesiastes, jovem, de todas as coisas que tiver para a vida, aproveite mesmo. Olha, vai sair com os amigos, saia. Vai curtir com as meninadas, curta. Vá bagunçar, bagunce. Porém, sempre tem um porém, saiba que por todas essas coisas, Deus um dia te trará um certo juízo. O pecado tem a consequência, é a morte. Querer viver cativo do pecado é querer viver próximo da morte. Mas existe uma outra alternativa. E a alternativa é você realmente entender o que Deus fez na tua vida. E Ele te alcançou por meio da graça. Ou seja, Ele não esperou que você viesse a ser o bonzinho. Ele não esperou que você viesse a ser uma boa esposa, um bom esposo. Um bom filho. Como diz Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não esperamos, não precisou melhorar. Ele sabia que nós não tínhamos condições de melhorar. Ele sabia que nós estávamos nessa situação. Mas ainda assim Ele veio e morreu e se sacrificou por nós. É interessante porque nessa ótica, uma vez que você se entrega a este Deus, nós vamos ver um mais no versículo 23. Mas, ao contrário do que é o pecado, o dom gratuito, ou seja, o pecado exige algo de você. A graça de Deus não exige nada de você. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês têm a oportunidade de viver, de escolher que Senhor vocês vão servir. Se vocês escolherem o pecado, tem consequências. Se vocês escolherem a graça, tem os benefícios. Se você escolher o pecado, o que te espera certamente é morte. Escolhendo a Cristo, o que te espera é vida e vida e graça. Pastor, em que isso abençoa a minha vida? Em que isso abençoa meu casamento? Em que isso abençoa a minha lida diária? Abençoa em te alertar em 3 questões. A primeira delas, a sua liberdade, meu irmão. Deus alcançou ela. Deus deu ela na tua mão. Você é livre. Você não é mais escravo. Você é livre. E na tua liberdade, como toda pessoa livre, ela é responsável pelos seus atos. Segundo, essa palavra pondera e considera que nessa tua liberdade, ao fazer a escolha de viver para a justiça, de querer servir ao Senhor, de querer caminhar com o Senhor, porque você entendeu, você compreendeu o que o Senhor fez, através do pensar, através do verbalizar e através da prática, pode ter certeza que os frutos esperados, que as recompensas, que as ações serão completamente diferentes do que você enraizado e cativo pelo pecado. Frutos de justiça. Se tem alguma coisa boa, é nisso que você tem que pensar. No que é puro, no que é amável. São essas coisas que tem que nortear a sua vida. E os frutos vão vir. Amor, paz, longanimidade, benignidade. Vão se dar também por esse caminho. Te abençoa, porque apesar das lutas e apesar das dificuldades, você sabe,
a sua esperança está em Cristo Jesus. Ela não está cativa neste mundo. Este mundo passa, mas a salvação e a eternidade com o Senhor não. E eu posso te dizer, vai ser muito bom viver a eternidade com o Senhor. Vai ser excelente viver a eternidade com o Senhor. Vai ser maravilhoso. Amém?